Tá? Esse conteúdo aqui, essa filmagem da NASA, de 1996, foi um experimento aqui do site da NASA. Estou entrando no site da NASA, vou traduzir ele para ficar mais fácil de ler. Tá? A experiência Space Theater, corda no espaço. Tá? Eu já vou ler para vocês. Aqui, ó, olha só o que acontece, que interessante. Eu estava vendo aqui no minuto 8, mais ou menos. Coisas que você está vendo ali, que parecem águas vivas, é o espaço, tá? Eles falam que são UFOs que apareceram. No caso, a NASA estava levantando um cabo de aço a várias milhas, acho que 20 milhas, se eu não me engano, de altitude, e levando um cabo de aço para tentar deixar um satélite suspenso, né? E quando eles estavam fazendo isso, se rompeu, tá? Porque chegou perto do campo. Ou melhor, chegou perto de um lugar que tinha mais interferência eletromagnética ali, mais ação desse campo. Então, ali, até na época, ninguém questionou isso, tá? Mas tem mais alguns detalhes aqui que... Primeiro que a corda se rompe por causa disso, né? A corda se rompe, eles perdem o satélite. Isso aqui não é um satélite, isso aqui é um UFO, né? Que parece uma água-viva, né? Não parece uma água-viva, um plâncton, quando você vê dentro do mar. Então, e eles usam os termos milhas náuticas aqui. Tá? Nesse vídeo, eles usam o termo milhas náuticas para calcular as distâncias. Para navegação. É um termo usado em água. Tá? Então, isso pode realmente, essa expansão que nós temos, que forma o domo, o firmamento, pode muito bem ser esse campo dielétrico, né, um campo eletromagnético, que repele essa água, criando esse espaço que nós temos aqui chamado expansão, basicamente. Tá? Comentando isso aqui, ó, isso aqui foi filmado, tá? Isso foi filmado pela NASA e não é negado, inclusive está no site deles aqui. O experimento Corda no Espaço, aqui tá, a tradução automática fica um pouco diferente, tá? Uma joint venture entre os Estados Unidos e a Itália pediu uma carga útil científica, uma grande, para mandar esse satélite esférico aqui, né, representado aqui numa concepção artística, tá? A ideia era deixar o ônibus arrastar, né, a corda através do campo magnético da Terra, produzindo uma parte de um circuito de dínamo. A corrente de retorno do transporte para a carga útil flui na ionosfera, que também conduziu eletricidade, embora não tão bem com o fio. Tá? Aí ele vai explicar um pouco aqui, esse link também está na descrição, você vê aqui no site da nasa.gov, tá? Explicando o que aconteceu de errado. A primeira tentativa no experimento da corda, está escrito amarração, mas é corda, terminou prematuramente, problemas com o mecanismo de implantação. Mas aquele 25 de fevereiro de 96 começou como planejado, desenrolando milhas após milhas da corda, enquanto a corrente de dínamo observada crescia na taxa prevista. Eles estavam monitorando a influência elétrica ali. A implantação estava quase completa quando aconteceu o inesperado. A corda de repente quebrou, né, se rompeu, no final e se afastou no espaço em grandes ondulações. A carga útil do satélite na extremidade do cabo permaneceu ligada pelo rádio e foi rastreada por um tempo, mas o experimento foi acabou ali, né? Levou uma quantidade considerável de trabalho de detetive para descobrir o que aconteceu. De volta à Terra, a extremidade desgastada da cinta a bordo do ônibus espacial foi examinada e os pedaços do cabo foram testados em uma câmara de vácuo. Ou seja, né, eles testam em câmaras de vácuo. Né? Câmara de vácuo, você sabe que agora é uma observação nada a ver com o assunto, mas a câmara de vácuo, ela simula a antigravidade. Então, o pessoal, não, mas porque tem gente que fala que um avião gravidade zero não pode ser a ISS porque tem filmagem de mais de 5 minutos, mas pode ser uma câmara de vácuo, cara. Entende? Tem tecnologias que simulam a falta de gravidade, ou pelo menos os efeitos dela. Então, a natureza do intervalo sugeriu que não era causada por tensão excessiva, ou seja, não foi porque se esticou demais, mas sim que uma corrente elétrica havia derretido a corda. Entende? Lá em cima tem eletricidade também.
O condutor elétrico da cinta, da corda, era uma trança de cobre enrolada em torno de uma corda de nylon. Estava envolto em isolamento tipo Teflon com uma capa externa de Kevlar, um plástico resistente também usado em coletes à prova de balas. Tudo isso dentro de uma bainha de nylon. O culpado tornou-se um núcleo mais íntimo, feito de material poroso e tal, e daí eles disseram que foi a parte do núcleo que fez romper tudo, né? Durante a sua fabricação, preso por muitas bolhas de ar, a pressão atmosférica. Experimentos mais recentes da câmara de vácuo sugeriram que o desenrolar desse carretel, desenrolamento do carretel, descobriu os pinhões, não sei o que é pinhões, no isolamento. Deve ser uma tradução que não deu certo. Isso, por si só, não causaria um grande problema, porque a ionosfera ao redor da corda, em circunstâncias normais, era muito rarefeita para desviar grande parte da corrente. No entanto, o ar preso no isolamento mudou isso, à medida que borbulhava, fora dos orifícios de alta tensão, pressão elétrica, que eles usam o termo pressão elétrica lá em cima, da ligação próxima, cerca de 3.500 volts, converteu-se em plasma, na forma semelhante à ignição de um tubo fluorescente. Vamos ver o que eles mostram aqui em tubo fluorescente. Um relativamente denso, portanto, com muito mais eletricidade. Bom, daí está explicando tecnicamente que basicamente a ruptura aconteceu devido ao contato com uma proximidade maior do campo magnético e por uma questão de maior correntes elétricas, né? Ele entrou em contato com maiores correntes mais fortes, né? Correntes elétricas mais fortes. Bom, não mostrou ali, né, o que estava falando, mas vamos em frente. Então, só explicando, essa missão realmente aconteceu e essa é a filmagem dela. Milhas náuticas, e você vê esses UFOs aí que parecem águas vivas, né? Negócio muito estranho. Tá, vamos em frente. Aí eu queria mostrar para vocês, isso aqui está no vídeo 40 desse canal, tá? Sobre sonoluminescência. Seth Puterman é professor da Universidade da Califórnia e ele estuda a sonoluminescência. Eles chamam de estrelas em um jarro. É um vidro, né, um frasco de vidro com água. Tá? Água com alguns minerais, né, mas é água. E daí o que acontece? Essas estrelas, elas pulsam semelhante, essas bolinhas que surgem ali, são ultrassons focalizados, são ondas, né, de ultrassom focalizadas em direção a essa água, e daí o que acontece? Surge essa bolinha aqui no meio, que ela pulsa da mesma maneira que uma estrela pulsa. Se você for ver a descrição de estrelas, elas pulsam. E a sonoluminescência, que é esse fenômeno aqui, também, isso é observável em laboratório. E tem outra, tá? Tem outra. Esse vídeo aqui, ele até original tinha o título sonoluminescência. Seria esta a chamada fusão nuclear das estrelas, que eles chamam? Porque descobriu-se que dentro desse jarro, tá, temperatura normal, ultrassom, surgiu a sonoluminescência ali, essa bolinha de luz, essa estrela. Né, aqui ele faz a comparação. E daí, dentro dessa estrelinha, dessa bolinha de luz, chega a ter altíssimas temperaturas, até 50 mil graus Celsius. 40, 50 mil graus Celsius já foram medidos. Então, você vê uma reprodução de uma estrela, né, que, na verdade, é som com água. Quando uma onda sonora passa através de uma pequena bolha, né, aqui explica bem, né? E essa bolha, ela faz com que essa onda sonora faz com que a bolha ela se expanda e se colapsa. Ela se expande e se colapsa. Ela se expande e colapsa, perdão, não se colapsa. Se expande e colapsa milhares de vezes por segundo. É calor e luz, né? Que provoca ali. Basicamente é calor e luz. Milhares e milhares de vezes por segundo. E você tem esse efeito observável na água, a sonoluminescência, ou seja, uma estrela reproduzida em laboratório. Possibilidade que explica, né? Um link na Hype Science,
sonoluminescência, o poder do Sol em uma garrafa ou em uma jarra. E daí mostra, justamente, explica um pouco, tem alguns vídeos aqui, vai